Seja muito bem-vindo ao devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cópia, sobre mais do mesmo no mundo cristão, né? Esse devocional hoje não vai fazer muitos amigos, porque ele vai falar um pouquinho da realidade, mas também vai te mostrar a verdadeira realidade. Infelizmente, no momento que eu gravo esse vídeo, 2024, agosto, tudo que a gente tem é cópia. As igrejas, né, não tanto as tradicionais estão envolvidas nisso, né? Mas mais as outras igrejas, tudo é cópia. Você chega lá, o que você vê numa igreja, você vê em outra, né? A mesma estrutura física, as paredes, o telão, a projeção das luzes, a fumaça, a liturgia do culto, a forma dos recados, a forma de falar da generosidade, o linguajar dos pastores, né? Tá praticamente igual, né? Por quê? É o que dá certo. Ô, Fernando, isso aqui tá dando certo. Nós estamos modelando tal igreja e tá dando certo, ou tal liderança, ou estamos olhando para os Estados Unidos e aí nós estamos vendo lá, tá dando certo, lá nós vamos fazer aqui. E de fato tem dado certo, porque quem não modela o outro não cresce, quem não inova, até mesmo na igreja, quem não inova, infelizmente não cresce, né? Eu conheço um pastor se eu não me engano, é do Paraná, um homem de Deus, muito usado por Deus, e ele diz assim: na minha igreja não tem inovação tecnológica, a minha igreja é mais simples. Só que como resultado, a igreja dele também é uma igreja, sim, tem os membros, é uma igreja que está cheia, sim, mas se ele tivesse inovado, a igreja dele estaria bombando, né? Mas como ele é um pastor que não é tão ligado à inovação, a igreja dele está indo um pouco mais devagar. Por um lado, é complicado, mas por outro lado é triste saber disso, que o ser humano, infelizmente, precisa de inovação para poder frequentar uma igreja, para poder buscar o Senhor. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Então, eu sei que tem um lado positivo de você inovar, de você buscar melhorar, de você colocar uma boa experiência de culto. Eu sei disso. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não estou falando mal contra isso. O problema é que às vezes a gente está copiando tudo e todos, beleza, mas aí a gente está acabando abrindo mão de quem de fato a gente tem que copiar, que é quem? Cristo. Nós precisamos copiar Cristo. E o problema é que hoje as igrejas estão copiando todo mundo e esquecendo de copiar Cristo. Ah, Fernando, mas a igreja é cristã. Não, ok, beleza, as pessoas estão falando de Cristo, as igrejas estão falando de Cristo, mas elas estão se preocupando muito mais em copiar as outras igrejas, as outras referências, do que copiar Cristo. Se fosse colocar num gráfico de 100%, as igrejas estão 90% preocupadas em copiar a igreja dos outros e 10% preocupado em copiar Cristo. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente é o que está acontecendo, sabe? Então, esse devocional hoje é para tentar abrir os seus olhos. Você como cristão, como eu, como pessoa comum, ou você como líder religioso, como pastor, cara, toma cuidado com isso, porque tá tudo ficando igual, tá tudo ficando mais do mesmo. Toda igreja que você vai é basicamente a mesma coisa, sabe? Não, porque é assim, bibibi, bababá, você fala, cara, tá todo mundo fazendo igual, entendeu? Então, eu vi até uma frase escrita assim: se a gente for, se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E o cristão, ele foi chamado para ser diferente do mundo. Ah, Fernando, mas a igreja evangélica é diferente do mundo. Pois é, aí que tá. A gente está ficando tão tecnológico, a gente está modelando tanto que a gente está quase igualando ao mundo, sabe? Às vezes você vai num evento de um coach, por exemplo, numa palestra motivacional, chega lá, músicas altas, fumaça, som, estrutura, iluminação, aquela coisa para te pegar pelo emocional, legal. Só que às vezes você vai na igreja e tá do mesmo jeito, a mesma sonorização, o mesmo palco, a mesma plataforma, sabe? Parece que tá tudo igual, tá todo mundo copiando, sabe? Então, cara, é complicado isso, sabe? Volto a dizer, não tô falando que a gente não pode modelar. Podemos, né? Inclusive essa palavra é uma palavra que veio aqui no YouTube e ela veio lá dos Estados Unidos, sobre modelar. O que é modelar? É você olhar para uma referência e você pegar o que ele faz de bom e adequar a sua realidade. Não copiar,
né? Você pode copiar, assim, copiar não, você pode imitar o que ele está fazendo, o princípio dele. Isso é modelar, sabe? Você vai imitar o que ele está fazendo, mas não é uma cópia. Você imita. O que é imitar? Ah, a pessoa ela faz assim, 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 beleza, eu vou imitar, só que com o meu jeito. Isso é imitação, né? Você está imitando. E o que é copiar? É você fazer exatamente igual. O problema é que hoje está tendo igrejas, organizações religiosas, cristãos, crentes, pessoas, cópia de outras pessoas. Antigamente as pessoas iam pregar, a oportunidade está como fulano para pregar. A pessoa ia lá, ô meu irmão, abre a sua Bíblia, no livro tal, vamos ler, a palavra de Deus diz assim, não sei o que, e tal, né. Aí hoje, a pessoa pega, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 12. Eu quero... Pra que isso, né? Esses dias eu tava dando uma olhada em alguns canais, assim, de pessoas, assim, que são alguns pequenos influenciadores, né, de uma plataforma, e aí eu tava vendo, assim, todos eles têm imposta a voz para falar, meu irmão, é hoje que eu peço a você que... Que besteira, cara. Sabe, isso é imitar. E o que é modelar? Meu irmão, hoje eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus ou no livro de Atos, capítulo 15, verso 18. Meu irmão, hoje nós estamos juntos aqui para poder fazer o devocional do dia. Não, meu irmão, abra a sua Bíblia, é um prazer ter você aqui hoje. E vamos ao devocional do dia. Cara, para que copiar? Você pode modelar, mas não evita copiar, né? E como isso é um devocional, eu quero, é claro, embasar isso num verso da Bíblia Sagrada, que está exatamente aqui. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, vamos dividir em duas partes? Seja meus imitadores, ou seja, me modelem, me copiem, né? Me imitem, legal. Só que aqui ele não está querendo dizer assim, copiar da cópia. Ah, eu vou ser exatamente igual Paulo. Do jeito que Paulo falava, eu vou fazer. Do jeito que Paulo pregava, eu vou pregar. As palavras exatamente igual Paulo falou, eu vou falar. Não é isso que ele está falando. Ele fala assim, você vai me imitar do mesmo jeito que eu estou imitando a Cristo. Ou seja, a referência dele é Cristo. Eu vou seguir a referência de Paulo igual Paulo seguia a referência de Cristo. Eu não vou ser uma cópia exata de Paulo. Até porque, se você for fazer uma cópia de alguém, então tente copiar a Cristo. É a única cópia aceitável. É a única cópia que você pode ser. Mesmo assim, você não vai conseguir, porque Cristo fez coisas que você não vai conseguir. Cristo atuou de uma forma que você não vai atuar. Inclusive, ele morreu pelos outros e você não vai querer morrer, inclusive pelo seu inimigo, né? Então, se você não consegue copiar a Cristo, por que você quer copiar os outros, copiar outra igreja, copiar outro pregador, copiar uma referência? Quando você copia o outro, você passa a querer mostrar o outro e você não mostra de fato a obra redentora que Deus fez na sua vida. E eu já vou fazer um adendo aqui, um disclaimer. Isso aqui, esse vídeo de hoje, não é uma indireta para ninguém. Não é uma indireta para a igreja ou para a pessoa, não. Isso aqui é um devocional falando do que eu tenho observado e que eu tento fugir. Eu tento imitar, eu tento evitar de copiar as pessoas. Eu modelo pessoas? Modelo, mas eu as copio, eu quero ser cópia delas? Não, de forma alguma. Então, eu mesmo tento tomar cuidado com isso. Se for para imitar alguém, eu imito a Cristo. Se for para modelar alguém, vamos modelar a Cristo. Se for para poder fazer alguma coisa levando uma pessoa em consideração, que seja Cristo, sabe? Essa é a verdade do Evangelho. Que senão, meu irmão, senão, minha irmã, sabe o que vai acontecer? Vai ser tudo mais do mesmo, vai ser tudo cópia, vai ser tudo idêntico, sabe? Todo mundo tentando copiar todo mundo. E aí a gente não vai cumprir a Bíblia, que diz que nós somos chamados para fora, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Você quer coisa melhor que isso, sabe? Agora, esse negócio de imitar os outros, imitar, tá por fora. Não imite ninguém. Não imite ninguém. Para com esse negócio de imitar os outros. Isso aí só vai
te fazer ficar mais distante da Bíblia. E como eu disse, para terminar eu vou repetir aqui, eu não quero de maneira nenhuma que você encare esse vídeo como uma indireta, como tentando falar para um, não, não. Isso aqui é um devocional para eu e você, para nós. Esse devocional é para mim, para você, para a gente refletir. Se tem alguém que vale a pena ser imitado, é Cristo. E isso basta. Até o nosso próximo devocional. Tchau.